Direito ao diplominha, que é pré-requisito para próximo... Essas imagens não serão usadas inadequadamente. Não, o diploma será entregue na próxima quarta-feira, que é pré-requisito para outros cursos. Eu comecei em agosto. Eu ganho diploma também? Vai ganhar diploma também. Não tem diploma. E aí depois começa outro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos ao nosso penúltimo encontro. Vamos ver o que nos cai para o Evangelho hoje. Parábola do semeador. Olha, maravilha, hein? Então, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo do escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Porém, aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em quem ela produz bons frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Não poderia, ser melhor, para a gente começar a fechar o nosso curso, que é Conhecendo o Espiritismo, Uma mensagem dessa. Quem nós somos? Qual é a terra que nós somos? A semente foi jogada. Vocês estão adentrando a uma casa espírita, muitos já estão aqui, mas a terra que nós cultivamos em nós, para receber a semente do conhecimento, cabe a cada um de nós. Então, que nós possamos, daqui por diante, adubar a nossa terra, regar as nossas sementes, para que elas deem bons frutos. E esses bons frutos nada mais são do que a nossa reforma íntima, a nossa transformação. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz em se transformar, em fazer essa mudança interna tão necessária, tirando essa nossa materialidade, tirando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, isso tudo que nos transforma em pessoas assim tão pesadas. Então, que nós possamos, levar adiante
aprofundando os conhecimentos, aprofundando essa nossa fé na transformação. Né? Eu acho que essa parábola é fantástica quando a gente traz realmente o que eu quero fazer com a terra que eu sou. Faz a prece. Deus, nosso Pai, justo e bom, Jesus, nosso mestre amoroso, Joana, mentora dessa casa, e os espíritos benfeitores que sempre acompanham todos os nossos estudos e trabalhos. Hoje vamos agradecer a oportunidade enorme que tivemos de entrar em contato com a doutrina, de conhecer os princípios básicos, de despertar em nós a curiosidade, o ímpeto e o gosto pelo estudo, pela pesquisa, para que nós, através do raciocínio, saibamos conduzir a nossa fé. Agradecer por esse primeiro impulso e pedir que ele não seja em vão. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, nós estávamos falando na aula passada sobre a constelação familiar, né? E nós paramos aqui. Mas como fica a relação de família e a reencarnação? Nós sabemos que nada é por acaso nas nossas vidas. E antes de sermos pai, mãe, esposa, somos espíritos, né? Um ser inteligente. O parentesco, ele, na realidade, acontece para que os relacionamentos se concretizem. Hoje, eu sou mãe de Tatiana e Roberta. Agora, eu não sei o que Tatiana e Roberta foram em encarnações passadas. Não é verdade? Hoje eu sou filha de Rosa, mas provavelmente em outras encarnações eu não fui filha de Rosa. Temos muitas coisas a trabalhar. Então, nos é dado, né, como oportunidade, como bênção, a família em que nós caímos, que nós nascemos, justamente para esse relacionamento, para tirar as arestas, desatar os nós e transformar em laços de família. Tá? Então, todo espírito que recebe a graça do renascimento reencarna dentro de um plano de trabalho, que é chamada programação reencarnatória. Ou seja, nós temos, quando reencarnamos numa família, nós temos um objetivo, tá? Que faz parte da programação reencarnatória. Como eu falei, não é por acaso. O passado espiritual do espírito reencarnante tem forte influência. Por quê? Porque é ali, naquele núcleo familiar, que eu vou ter a oportunidade de desenvolver o amor, a caridade, a compreensão, tirar aquele ranço que foi criado em outras encarnações, o ódio, a vingança. A gente não sabe, quando a gente pega um bebê no colo, quem ele foi. Muitas vezes, em vários livros, né, a gente lê, no próprio Céu e Inferno, tem relatos que aquele bebê foi o meu algoz do passado. E quando a gente recebe no seio familiar, é aquela oportunidade de resgate no amor. Porque a gente sabe que amigos a gente escolhe, é a família que a gente escolhe, mas a família que a gente adentra nem sempre é aquela que a gente gostaria de ter, mas é aquela que a gente precisa ter. Para amanhã ou depois,
amanhã ou depois, quer dizer, em outras encarnações, eles se tornarem verdadeiramente a minha família espiritual. Tá? Por isso que nós temos tantos problemas em família. Porque se meu irmão não fosse meu irmão, provavelmente eu passaria ao longe. Ok? E tem outros amigos que a gente diz, nossa, esse é meu amigo do peito. Mas não é o irmão de sangue. Tá? Bem claro isso, né? Então, vamos lá. Alguns relacionamentos nessa nova existência são ligações de desafetos, justamente com esse objetivo, né? Então, as provas que esse espírito está submetido são consequências de compromissos anteriores, dívidas ou resgates. Então, tem sempre aquele objetivo desse resgate em cima da lei do amor. Tá? Esses valores que cada família vai adquirindo ao longo do tempo, de cada encarnação, digamos assim, são valores cumulativos. Né? Então, se a gente parar para raciocinar aqui, uma sociedade é formada de famílias e que cada família tem atribuído a si os valores e que cada, vamos dizer, núcleo familiar abriu os braços para receber as pessoas que reencarnavam, né? Isso que é importante da gente analisar, a gente começa a ver com outros olhos, até para a nossa própria prática. Porque tudo que se fala na doutrina não é uma coisa que fica distante. Joana, quando veio trazer todas as obras, ela quis aproximar mais ainda que a linguagem seja difícil, da nossa realidade do viver, do que por que a gente precisa entender que a família que a gente está é aquela que a gente necessitava, que a gente precisava. Então, você pode expandir um pouco mais o pensamento e pensar nas sociedades que hoje estão devastadas, estão caricaturadas ou estão corrompidas, são feitas de famílias em que vêm exercitando esses valores ao longo do tempo. Se a gente pensar sobre os missionários, que são aqueles espíritos especiais que nasceram em famílias normais e que quiseram continuar tendo uma família normal, porém tiveram uma missão especial, né? Eles também vieram de uma família, só que abriram mão desta família para uma missão maior, como é Francisco, Clara, né? Madre Teresa de Calcutá, e todos aqueles que nós conhecemos, e que já sabemos, e temos notícia, que outros espíritos também reencarnarão, ou já estão reencarnando, para poder ajudar novamente no reequilíbrio do mundo, justamente para reorganizar a sociedade novamente, uma civilização, talvez, né? É isso aí. Então, o espírito reencarnado, ele pode ampliar as suas dívidas ou diminuir os seus débitos. Isso, na aula passada, nós vimos, né, que o espírito não retrograda. Ele, no mesmo nível de desenvolvimento espiritual, ele pode ampliar as suas dívidas. Ele cometeu mais erros, mais equívocos. Isso não quer dizer que ele evoluiu, tá? Ou resgatar os seus débitos. No Livro dos Espíritos 204, visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa a da nossa existência atual, claro, isto não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores. Daí, com frequência, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, numa família grande, lembra que antigamente, né, na época da vovó, dizia é a ovelha negra? Filha do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma educação, a mesma tudo, e um se destaca. Ou então aquele se sente fora do ninho, estranho no ninho. Lembra, teve um filme, né? Estranho no Ninho? Estranho no Ninho. É exatamente isso. E o que acontece com este estranho no ninho? Por que ele foi colocado ali?
provavelmente para uma oportunidade daquela família bem estruturada acolher aquele espírito rebelde e colocá-lo na linha através do amor, do exemplo, enfim. Então, quando nós encontramos aquele desajustado em nossa família, vamos acolher, porque ele está tendo a oportunidade desse reajuste. Ou quantas vezes ele foi, como eu já falei, um algoz, um inimigo de outras eras. E está tendo a oportunidade de adentrar aquela família para resgatar esse passado dolorido. Tá? Então, aqui, né, eu vou ter... Você diz o complexo familiar te exclui. Não. Eles desencarnam. Que ela Desencarnam. Quer dizer, o pai, a mãe, os tios, fica só você. Você vai viver um novo núcleo familiar que você vai ser a liderança. Sim. Sim. Você sempre forma, a gente vai ver que a gente sempre forma um novo núcleo. Isso. Mas aquele núcleo pertence a um núcleo maior. Né? Que nesse livro, Constelação Familiar, Joana, ela dedica um capítulo a cada, digamos assim, personagem, vamos chamar assim, aos genitores, aos filhos, aos avós, aos tios, aos primos, aos familiares em geral, aos vizinhos. Olha a importância, né, dos vizinhos na nossa vida. A oportunidade que vivemos em sociedade, nós estamos tendo para desenvolver, né, a nossa sociabilidade. Porque quando a gente sendo um ser psico-biosocial, o que acontece? Nós precisamos da sociedade para justamente desenvolver a afabilidade, abandonar o egoísmo, a ser realmente um ser social. Então, a gente precisa de todos que convivem conosco. O eremita não vai se desenvolver nunca, porque ele não tem o outro, né? Nem para se relacionar, nem para se espelhar. E nem quer. Aí, digamos assim, é dado a ele a oportunidade. Se ele se isola, porque também tem, né, os espíritos de porco, né? Ah, não, aquele lá é o estranho. Então, ele não se relaciona com a família. Também existe, são opções, é o livre-arbítrio de cada um. Mas Deus Pai nos dá a oportunidade desse convívio. Daí você continua, né, com os valores aprendidos, acumulados, você vai continuar o próximo núcleo. Mas quantas histórias a gente conhece de um homem que perdeu toda a sua família lá no interior de algum lugar e migrou e, de repente, começa uma família e, de repente, tem 32 filhos, esses 32 têm 63 netos. Ele começou um novo núcleo. Um novo núcleo. Um novo núcleo. E se ele faz e bem, sempre vai comer. E de repente... Não, de repente, não pense assim. A gente não sabe, mas digamos assim, um desafio, né? Você montar uma nova família, um novo núcleo familiar. Nada é por acaso. Graças a Deus você não sabe o que aconteceu. Porque senão você não estaria aqui neste momento na casa espírita. Você poderia estar em outra casa. Então, como eu falei, olha, biopsico, sócio-espiritual. Nossa, ainda tinha o espiritual no meio que eu esqueci. No meio não, no final. Tá? Então, o homem tem esse instinto gregário. Nós precisamos uns dos outros. E o que a gente diz, né? O que se diz?
O desenvolvimento, a evolução é individual, mas a caminhada é coletiva, cada um no seu momento, mas estamos todos juntos enquanto humanidade, enquanto planeta. Tanto é que o nosso planeta vai estar mudando, né? A transição planetária está acontecendo, então a humanidade está caminhando junta. Em um determinado momento, ou a partir desse momento, muitos já não voltarão a encarnar aqui na Terra. Então, é de cada um essa evolução. Mas a nossa caminhada, enquanto humanidade, é coletiva, tá? Então, sem a família não pode existir a sociedade. Aqui, ó, tudo junto e misturado. E como é uma família? Todos brigam, todos se amam, não é verdade? Mas faz parte justamente para tirar as arestas. Essas discussões, essas diferenças. Ah, eu tenho um texto tão bom. Podia ter trazido. Como é que é? Família é um prato difícil de se colocar, de ser digerido. É muito interessante, muito interessante. E aí mostra justamente a diferença de cada um, os diversos temperos que se coloca dentro de uma comida. Não se pode botar demais a pimenta, nem o sal, mas também, se não tiver uma pimentinha ou um temperinho, fica insossa. E aí ele vai descrevendo os diversos pratos. É bem interessante. Enfim, quem quiser procura na internet. O Papa Francisco, que é um homem iluminado, cada vez mais ele escreve sobre a família. Cada vez mais ele manda recados que são direcionados para essa reflexão, né? Da gente se pensar na família, se pensar nas coisas básicas, que é o perdão, que é a indulgência, que é justo. Então, não importa nem a questão da religião, né? Não é isso que regula. Então, a gente sabe que existem famílias difíceis e famílias gentis, né? De que forma isso vai acontecendo, né? E quando o problema se apresentar entre os parceiros, a consciência do dever se encarregará de bem orientar o comportamento de ambos em favor do êxito do empreendimento familiar. Então, nesse ponto, Joana já começa a mostrar a responsabilidade que cada um, na posição daquele personagem, tem em cada família. Porque, ao mesmo tempo que eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou neta, eu sou irmã, eu sou sobrinha. Ou seja, uma mesma personalidade tem várias posições, papéis dentro de uma mesma família. E, obviamente, a gente vai se portando de acordo com cada papel. Mas, na realidade, nós, na maturidade, quando atingimos a maturidade, somos uma pessoa só. Ok? Aqui Joana mostra que a família é organizada antes da reencarnação. Mesmo aqueles filhos que acontecem, ele, de alguma forma, era preciso entrar naquela família. Outra coisa importante também, quando a gente fala em programação reencarnatória, é importante falar sobre as crianças adotadas. Nada é por acaso. Os filhos adotivos, eles também são programados. Quem quiser ler E a Vida Continua, né? Que nós fizemos o curso ano passado, no final, a espiritualidade organiza de forma que aquele espírito venha numa família, só que eles já eram idosos, o casal já era idoso,
Então, ele vem como filho da empregada que acaba falecendo e o casal acolhe aquela criança. Ai, eu fico até arrepiada. Ai, é muito lindo. Duas cabeças? Isso são as aberrações, digamos, da matéria. Né? São os chipófagos. Ai, eu sempre erro. Chipófagos. Esses espíritos, né, eles vieram realmente, mais do que gêmeos, eles vieram num só corpo. Ou seja, é um resgate enorme. Eles precisam, se sobreviverem, né? Porque muitos não sobrevivem até, enfim. Mas muitos sobrevivem, que a gente tem conhecimento, é um desafio imenso. Eles precisam conviver um com a vontade do outro, porque os dois só se locomovem juntos. Isso também é bênção. E esse? Pode. Sim. Sim, sim, 2 espíritos. Perfeito, 2 espíritos. Com o mesmo corpo. Sim, cada um com a sua individualidade espiritual, sem dúvida. Mas aí, veja bem, é muito complicado, né? É muito complicado, não cabe aqui a gente discutir essas aberrações da ciência, porque a gente vai ter que entrar numa seara bem mais profunda, tá? Então, continuando. Muitas vezes são colocados, aqui a gente mostra, né, a teia familiar. Vocês conseguem imaginar para a espiritualidade montar uma família? Quão difícil é, com cada aprendizado, com cada relacionamento, com cada dificuldade. Com cada abacaxi. E digo mais, com os DNAs, né, de problemas hereditários, características familiares, físicas, que aí já vêm impressas no perispírito. É lindo, né? É mágico. É um espetáculo. Eu fico apaixonada, porque é uma coisa que, se a gente... Porque aqui a gente está vivendo a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos amores, os nossos atritos. Agora, quando a gente sai, como eu digo, vamos olhar a floresta de cima, e a gente tem uma visão do todo, é lindo. E aí, cada vez, é o que eu digo, quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona por essa doutrina, que é tão elucidativa, né? Explica tanto. Aí a coisa vai muito além. Agora, o que nós vimos? O que nós vimos? Que a programação reencarnatória, ela atribui todas as suas outras existências, todas as suas outras experiências, para te colocar no lugar, naquele determinado lugar. Olha a complexidade da coisa, né? Então, vamos lá, o que Joana nos diz? Muitas vezes são colocadas sobre o mesmo teto espíritos que cometeram erros uns com os outros em outras existências, e agora, reunidos por laços sanguíneos, buscam resgatar as suas dívidas uns para com os outros. Então, na realidade, a família é um laboratório com esse objetivo: sanar as dificuldades anteriores. Ah, mas espera aí, então eu só recebo, parece feira, né? Abacaxi, pepino? Claro que não. Tem sempre dentro da família aquele ser que você tem aquela empatia, aquela afinidade,
Não é verdade? Que pode ser ou a mãe, ou o pai, ou uma irmã, uma tia, enfim. Alguém que você diga, não, essa faz parte da minha família espiritual. Por quê? A família tem um lado bom, claro que tem. Claro que tem, porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele vai colocar aquelas pessoas que realmente vão te acolher naquele momento. E coloca também, no caso dos vizinhos, mas vizinhos entenda-se que podem ser os amigos associados à família, que você traz para o convívio, ou que eles vêm e adentram, que muitas vezes te ajudam também no desafio que você tem na sua família. Né? Às vezes você não sabe por que aquelas pessoas fazem parte. Esse é meu irmão de alma. Essa minha tem muito mais a ver comigo do que o meu próprio irmão. Tem muito mais a ver comigo do que meu próprio pai. Não, você é o verdadeiro pai para mim. Não é? Ele está te colocando em reflexão, está te cutucando o tempo todo para você saber o que você precisa pensar sobre isso. Porque se não acontecer de você conseguir resgatar tudo nesta encarnação, o que acontece? Você volta novamente para poder, né, aprender a lição novamente. E o objetivo é ir amenizando esses resgates cada vez mais. Agora, tem momentos na vida, como disse Elise, né, que você está na família e você fala, né, como aquele cara da novela falava, né? Eu salguei a Santa Ceia, não é possível, joguei pedra na cruz. Esse menino, não consigo com esse menino. Né? Que pai é esse? Ninguém merece um pai desse. Né? A gente fala, é uma reação normal, mas a gente vai aprendendo. Diga. Foge. Bota na sombra tudo. Olha só, uma pessoa que foge da família toda, eu estou repetindo para todo mundo escutar, é o livre-arbítrio dele, exatamente, foi dada a oportunidade. É aquilo que eu sempre digo, é o divisor de águas. Eu faço a minha parte e ele faz a dele. Então, o que aconteceu? Foi dada a oportunidade a esse indivíduo de estar na família. Não se vive na família ideal, mas onde melhor são atendidas as necessidades da evolução. Está aqui a resposta. Então, é dado a ele a oportunidade. Ele não quer, ele fugiu, ele só postergou. Por isso que a gente diz que a encarnação é a maior oportunidade de resgate. Porque a gente aprende lá, é a mesma coisa, uma escola. Eu estudo em casa, eu aprendo, mas eu não tenho que ir para a escola fazer prova. Então, da mesma forma, nas colônias espirituais, a gente continua evoluindo? A resposta dos espíritos é sim. Aprendemos muito, mas é posta à prova na materialidade, porque é na matéria, com esse esquecimento que a gente tem, que é testado se a gente realmente aprendeu ou se só foi da boca para fora. Diga. Um caso parecido com essa, o marido da minha irmã, a família, né, o pai da Caixa Econômica, a mãe dele é médico, meu pai e tal, ele quis, ela tentou várias vezes, ela busca, ele quer morar na rua, ele se droga, fica pela lata e tal. Nesse caso, os pais, ela desistiu, ela realmente, não é que ela não fala, ela fala e faz um contato com a família, que mora em Rio das Ostras, periodicamente, mas a mãe desistiu, em casa, realmente, não dá. Aí eu não sei, assim, como essa família fica lutando anos e anos, foi a escolha dele, ele não quis ficar, se tratar, ficar com a família, quer morar na rua, É o livre-arbítrio, olha, é morador de rua. Agora, veja bem, será que ele já não foi esse tipo de pessoa sem rumo em outras, e nessa foi dado a ele uma família? Se os pais estão fazendo a parte deles, é o livre-arbítrio, eles fizeram a parte dele. Agora, esses pais devem estar sempre de portas abertas, igual o filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Rodou o mundo, gastou tudo, não sei o quê,
e Depois disse, voltou. oi, quero papai. Aí volta. Não é? Então, a gente não sabe o que esse espírito carrega, né, em suas experiências e suas vivências anteriores para escolher viver na rua, podendo ter uma casa, um conforto, um amor, um carinho, enfim. A gente não sabe, mas isso é a bagagem que cada um traz consigo, né? Porque a gente pode não lembrar, mas a bagagem está ali. Poderia até ter sido uma combinação no plano reencarnatório, que ele tivesse esse tipo de comportamento e vivência, e que isso representasse uma prova para os pais, né? Além dele mesmo. Então, é isso. Quando há... Agora, se os pais estão tentando de tudo, os pais estão fazendo o melhor que podem. E é isso que eu digo. Se eles mantiverem as portas abertas, dando atenção, acolhendo, orientando, enfim, quando ele quiser voltar, tudo bem. Mas a gente nunca sabe o objetivo disso. Como disse a Glória, foi dado a ele a oportunidade de ter uma família, ou foi dado à família uma oportunidade de ter vivenciar essa dor? A gente não sabe, né? Ainda bem. Ainda bem. Porque, na realidade, a gente quer saber de tudo, né? A gente quer resposta para tudo. Fica se perguntando o porquê o tempo todo, em vez de pra então, quê, vamos lá. né? Outra coisa que a gente aprende, assim, que é divisor de águas também. Não se pergunta o porquê. Se pergunta o para quê. Para que eu estou passando por essa experiência? Não é o porquê. O porquê é uma causa anterior. As causas existem. Agora, o para quê? O para quê leva a uma ação, a um aprendizado, a uma mudança, a uma transformação. Então, toda vez que estivermos passando por alguma situação, por que comigo? Para que comigo? E aí sim, a gente não se vitimiza e busca uma solução, busca um aprendizado, busca uma transformação, e aí a gente se mexe. Né? É igual o medo paralisa. Não, vamos lá, vamos correr atrás. Então, nascemos na família que é resultado de nossas experiências passadas. Isso também já falei. Minha família pode não ser perfeita, mas obrigado, meu Deus, pois é a melhor do mundo. E aí, como a Elise falou, né, quem não escutou a filha dizer eu te odeio? Eu já escutei várias vezes durante um período que foi muito difícil, né? E hoje, eu sou a melhor mãe do mundo. Olha que coisa deliciosa. E reconheceu. Fez 30 anos outro dia. Teve uma festa surpresa, bom, enfim, aquelas coisas. E reconheceu, puxa, mãe, eu fui difícil, né? Me desculpa. Ou seja, uma hora a coisa acontece. Desperta, reconhece, amadurece. Então, faz parte. Né? E aí, por isso mesmo, transforma-se em desafio familiar, conduzindo altas cargas tóxicas de antipatia, de agressividade, de desequilíbrio. A gente não sabe o que fomos uns dos outros. Não é? E aí existem as famílias bênçãos e as famílias provação. Nós já vimos, né? Famílias bênçãos são espíritos que se identificam nos ideais, na filosofia, na maneira de ser, de se comportar, enfim. E as famílias provações são caracterizadas pelos conflitos. E o maior desafio é justamente a gente resgatar esses desafetos do nosso passado. A gente não pode esquecer, a família a qual reencarnamos foi uma escolha nossa antes
de reencarnarmos. E escolhemos porque ela atende às nossas necessidades evolutivas. Eu não pedi para nascer. Mentira! Foi o que você mais fez. Desculpe, querido. Não pediu, não. Foi o que você mais Implorou. pediu. Implorou. Então é isso, gente. Ela... Se a gente pensar... Oi? Aí é uma A decisão reencarnação. que já é obrigatória da própria espiritualidade, que coloca você naquele lugar. Naquele lugar Aí você não adequado. escolheu. Adequado. Para que você aprenda. Exatamente. Vai ser. Se é compulsória, provavelmente é uma família de provação. E Não com quero te enganar. certeza vai ser aquela que melhor vai atender às necessidades evolutivas daquele espírito. Porque tudo que acontece, né, traz um aprendizado, traz um ensinamento. Nada é por acaso. E nada é porque, ai, que bonitinho. Não. Mas pode acontecer assim, uma família provação. Um núcleo familiar, assim, todos estarem de reencarnação compulsória? Todo mundo é problemático? Não, não, não. O ser problemático não quer dizer reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória acontece quando a espiritualidade vê o momento propício para se colocar aquele espírito naquele aprendizado. Então, não questiona nada, vai e pum, coloca. Desce de paraquedas, desce pelo escorrega, coloca ali. As famílias complicadas provavelmente estão ali porque precisam conviver e foi dada a ela aquela oportunidade, aquela família, de estarem todos juntos no mesmo laço sanguíneo para esse convívio mais estreito. Pode ser que eles, chegando aqui no planeta, se dispersem, por ser tão problemático. Mas também pode ser que, mesmo dentro daquela problemática, eles vão ali, igual porco-espinho, né? Que chegou à conclusão que eles têm que ficar juntinho mesmo para não morrer de frio, mesmo se espetando. Se espetando dói, mas ficando longe morre, né? Digamos, num frio enorme, imenso. Então, mesmo se espetando, a família vai sobrevivendo. Depois que você tem esse esclarecimento e você começa a entender algumas questões, você vai vendo que a família não é um núcleo separadinho da realidade onde você vive. Ou seja, você tem que pensar a família como sendo aquele local ou aquele grupo onde você foi colocado, onde você também abriu para receber, para que você aprenda, para que você evolua, mas você faz parte de um grande grupo. Então, é um bom raciocínio para eliminar um pouco a ideia do egoísmo. A minha família, o meu pai, a minha mãe, o nome tal. Essas coisas são coisas para a gente refletir, né? Que acaba não sendo uma coisa sua, porque não é mesmo, né? Temporariamente. Temporariamente é. Temporariamente você está fazendo parte de. Como tudo é temporário, o seu corpo também. Aham. Eu tenho 2 irmãos, um de 28 e um de 25. Eu falo pro seu pai. Eu não sei, eu falo, a Bárbara, maninha, nosso pai, eu falo, seu pai, engraçado. É. Ah, é? Mas você fala só quando ele está errado e ele faz alguma coisa, aí você atribui. Não, não necessariamente. Sempre você. Aham. É. Porque as pessoas têm muito isso, né? Quando a gente acha que o outro erra, você fala, o seu pai, porque o seu avô, porque o seu tio. E o seu filho? Né? O seu filho. Ah, sim, para o marido. E o seu filho? Não, eu não tenho filhos homens, eu só tenho filhos mulheres. Mas serve, porque a sua filha... Não, esse não foi o caso.
Já imprime uma, né, uma crítica, né? É isso aí. Fala, amor. Mesmo a questão do laços sanguíneos, esses núcleos espirituais encarnam mais ou menos nas mesmas famílias. Nas mesmas famílias. Isso explica assim, embora o laço seja sanguíneo, você se sente muito apegado a pessoas da sua família super distantes. Com sim, certeza. sim. A minha experiência, eu tenho assim, primos paternos, os nomes criados não os víamos, até que meu pai morreu, e aí a gente sempre se juntou. E quando nós, primos paternos que não nos juntamos, parece que a gente sempre foi criado junto. Sempre. Então, é um laço sanguíneo, mas provavelmente espiritual, né? Exatamente. Porque nós sabemos que nós temos a família espiritual e a família sanguínea, consanguínea. Ok? Então, isso se dá com parentes distantes ou também com amigos, tá? Aquilo que a Glória falou. Ah, é meu irmão do peito, mas não é irmão de sangue. Tá? Então, isso acontece sim. Como diz aqui, ó, também nos reencontramos com aqueles espíritos que foram antipáticos ou aqueles simpáticos. Ou seja, tivemos já aqueles relacionamentos anteriores de amor, de amizade, de coleguismo, seja lá o que for, e aqueles que não aceitamos bem. Não tem aquelas pessoas que a gente conhece e diz, nossa, parece que eu conheço há tantos anos. Não é verdade? Ou então tem aquela que diz, não adianta, ano passa, ano entra, e eu não consigo engolir. Acontece. Então, é exatamente isso. São espíritos que nos foram simpáticos e hoje a gente reconhece, através da energia, da simpatia, né? Flui o relacionamento. E é isso, como você diz, passa anos sem se ver e, no entanto, quando você encontra, parece que foi ontem. Porque a afinidade é tão grande que você se sente próximo o tempo todo. Materialmente não. Mas espiritualmente é. É sintonia, é simpatia, Claro. é afinidade. Isso tudo a gente sente, a gente percebe, como o contrário também. Né? Eu tinha 2 amigas, irmãs, morando na mesma casa. Elas não se falavam. Não se falavam. Como é que pode? Né? Então, acontece dentro de casa de serem espíritos antipáticos que foram colocadas na mesma família justamente como oportunidade. Então, quando a gente começa a entender, né, como eu digo, olhar a floresta de cima, e aí a gente começa a compreender o porquê de cada relacionamento. Quem é quem naquele papel familiar? E aí se torna mais fácil. Por isso que eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina abençoada, porque ela, apesar de mostrar as dificuldades existentes, ela, bem ou mal, esclarece o que acontece e por que acontece, para que acontece, né? A reencarnação e os laços familiares, em síntese, é o quê? O amor em ação. E aí eu botei esse negócio, é melhor viver em família, aperte mais esse laço. E aí a gente diz que tem que desatar os nós, porque o nó é aquilo que prende, apertado e dói. E ninguém está preso a ninguém. Mas o nó aperta. O laço não. O laço enfeita. O laço agrada. O laço é frouxo. A hora que quiser ir, vai. Mas o laço está ali, presente. Então, quanto mais nós desatarmos, né, dos nossos relacionamentos e mais laços fizermos, com certeza nós estaremos atingindo mais esse objetivo reencarnatório,
porque, na realidade, é o amor que vale. É isso que a gente precisa. Né? Vamos lá, Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, quantas pessoas dizem família é uma sociedade em extinção? Não pode. Nós não podemos, porque seria retroceder. Mas, minha linda, não pode. A humanidade não pode deixar de existir. Você pode até caracterizar de outra forma, assim como o casamento, por exemplo, que todo mundo propaga, é uma instituição falida. Mas ninguém deixou de se agregar até hoje. O casamento tem um nome como instituição, porque ele precisa ser civil em termos legais para a organização da sociedade. Mas as pessoas continuam casando. As pessoas continuam casando, ou seja, se agregando para formar núcleos familiares. Então, nunca vai ser uma sociedade em extinção. Impossível, se a sociedade é formada desses núcleos, não vai nunca... O homem é um ser gregário, ele precisa... E continua nascendo gente. E muitos mais precisariam nascer, porque existem também aquelas oportunidades em que as famílias não aceitam ou rejeitam, que isso é papo para uma outra aula e para um outro curso que vocês deverão fazer. Mas, pelo menos, já desperta na gente essa ânsia de estudar mais, entender mais e saber para quê. Para quê? Porque isso que nós viemos buscar, não é? Para que estamos aqui? Qual é a razão? Porque tem que haver, né? As famílias hoje são formadas porque as pessoas querem. No passado, Querem. era até obrigatório, né? Não é? Os jovens se casando, se querem. Hoje a moça engravidou, ninguém obriga a casar e só em casa. Então, eu acho que o ser humano... Olha, uma gracinha. Casos Então, ficam casados. Meu irmão casou aos 19 anos de uma moça que ele engravidou até sem ter a relação sexual. E estão casados até hoje. então. Tiveram 3 filhos. São 40 anos casados. O meu marido deu 2 anos de test drive para cada menina. No final de... Tá rindo? É isso aí. O marido dela é mais machão. Oi? É mais machão, né? Não, 2 anos de test drive. Mas aí ligaram, pai, bateu 2 anos, estamos indo no cartório, parará, fizeram união estável, a outra casou agora no início do ano. Bom, enfim. Então, quando a gente dá a liberdade e eles compreendem o motivo real daquilo, gente, é escolha. Não pode ser imposição, né? Não pode ser imposição de uma sociedade, não pode ser imposição de uma família. Tem que ser o livre-arbítrio, a vontade. E esse livre-arbítrio também dá a liberdade de você se autoconhecer e saber das suas limitações e até onde vai o seu estágio de conviver. Né? O que não quer dizer que você precise, por uma questão social ou por uma questão de um dogma, ficar junto eternamente de uma pessoa porque você assinou um papel, ou porque você prometeu, ou porque você jurou, ou porque você... Não, apenas que não seja descartável, que não seja egoísmo, que não seja pelo orgulho, mas que seja por uma real conclusão de uma incompatibilidade que faz com que aquela relação, naquele núcleo, seja mais nociva do que seja benigna, né? Então, isso também o livre-arbítrio também te dá essa possibilidade de você refletir. Da dissolução, com certeza. Aliás, Papa Francisco, que é de uma das instituições mais arraigadas que é a Igreja Católica, está começando a repensar isso. Está no Evangelho, né? Mas é como se diz, quantos anos vem sendo interpretado esse Evangelho? Equivocadamente. Elise estava aqui hoje para dizer, então Jesus disse para você dar a sua outra face e ficar passivo, e ficar absolutamente dominado, e ficar totalmente sem ação? Não, não é assim. Não é o que Deus uniu
que o homem não separa. Tá sim. Uma outra interpretação. Aham. Que eu achei muito interessante, porque ele colocou aquele molhozinho especial que ele falou, o que Deus realmente uniu, o homem não separa. Então, eu estou entendendo que, adaptando para o Evangelho, a pessoa está unindo, mas não efetivamente com os laços de Deus. Então, é só uma interpretação, não tem certo, não tem errado, mas é uma interpretação. Olha só que Olha espetáculo. só. Vamos desenvolver isso. Olha só, espera só um instantinho. Olha Muito só. bom, muito bom. Muito bom. O que acontece? O que realmente Deus uniu, o que Deus quer? É a união de amor. Então, quando existe uma reunião verdadeira do amor, não tem homem que separe. Então, aí volta ali a família. Não. Mas vivemos em algum Mas tempo em isso não é a sociedades lei em que do os pais amor, escolhiam não é as verdade? pessoas com quem você viveria. Então, não foi. E o sentimento era desenvolvido depois, amor. ou não, né? Ou não. O amor é divino. Pronto. O amor é divino. Viu? Obrigada pela sua colocação. Viu como é que a gente vai, ó? Fecha e costura. Claro. Pois é isso que eu estou dizendo. Gente. Depois deles pensarem tanto sobre a parte dogmática, eles castigaram as pessoas divorciadas, proibindo-as de comungar, que para o coitada. católico, dentro do ritual, é uma coisa divina. A É estar minha em contato, caseira né? ficou em depressão anos, porque Isso, eu separou conheço do várias marido, não pessoas podia em comungar. depressão Tadinha. por conta disso. E agora vão poder... O Papa está repensando. Há uma ala conservadora que sempre vai lutar contra, né, porque não vai entender, nem querer interpretar, e a outra que está estimulando... Entendeu? Então, como o que Deus une é através do amor, isso é indissolúvel. E esse é o objetivo das famílias, criar esse laço de amor. Diga. Olha, namorado que coisa de 15 fabulosa. anos, depois de 40 anos de se casar. Então, olha só. Olha só. Teve um filme assim recentemente. Você não serviu de inspiração para esse filme, Paulo? Acho que serviu. Eu tenho uma amiga em São Paulo que também aconteceu a mesma coisa. Bom, ele casou, ela casou e de repente se uniram e foi o primeiro namorado dela. Ou seja, esse é um laço de amor. É um laço de Deus. Mas olha, eu estou casada nesse momento com meu segundo marido. E nós fomos casados com pares diferentes pelo mesmo padre. Olha. Frequentamos o mesmo pediatra. Tivemos tantas coisas em comum juntos, e ambos não éramos amigos dos pares, mas como eu trabalhava com os dois, eu conhecia o casamento dele, que era um casamento de casal 20. Era tudo de bom, quando de repente houve uma ruptura. E ao longo desse tempo que nós estamos juntos, que são 15 anos, e a primeira vez eu fiquei junto 30 anos, esses 15 anos, a gente encontrou tantas coisas em comum na nossa história de vida, que eu fico me dizendo, isso não é por acaso. Não Não é, é por nunca acaso. é por acaso, né? Agora, também não acho que desuna a partir do momento que você tem filhos, porque eu tenho um carinho enorme pelo meu ex-marido. De qualquer maneira, a gente acaba cuidando dele como se fosse um bebê, entendeu? Então, não desune.
Ele casou, ele se uniu a outra pessoa e teve mais 2 filhas, como ele queria que eu tivesse 5 filhas e fosse só apenas mãe de 5 filhas e não 5 fizesse mais nada. Marias? 5 São todas Marias, ele tem 5 5 Marias? Marias. As Uau. 3 comigo e 2 Marias com a outra moça. Ai, que lindo. Muito engraçado a Muito história. bom, muito bom. Então, gente, a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Então, é isso que a gente que a vê. gente está reencarnando. Tem Oi? muita mais de 3.000 anos, né, que a gente está reencarnando. Encarnando? Há muitos Muito. mil anos. 1000 anos, então. Acho que mais de 3.000, mais de 4.000. Claro, Não sei, claro. Nossa, que A gente coisa. não faz ideia, né? faz Porque ideia. nós começamos com... Mas se fosse dada a escolha, como diz a Cristiane, você sentava lá em cima do plano reencarnatório e falava, olha, eu queria ir para a Escandinávia, tá? Na Suécia, que é o melhor índice de vida, sem problemas, sem estresse, sem bandidagem, não é isso? É, mas lá de não tem preferência, sol. super sarado, Lá bom não de tem saúde sol, pra caramba. tem muita Ah, depressão. falta de vitamina D, isso é verdade. Tem muita Falta de depressão. vitamina D. Mas não tem importância. Hã? Não há felicidade. Olha lá o que ela está dizendo. É isso que eu também Sim, por sei. isso que eu estou dizendo que na hora que você diz que vai fugir do país, porque o país não está bem, não vai adiantar. Porque o seu país não vai fugir de você. Gente, Você vai ter os mesmos problemas, você vai voltar com os mesmos problemas. Olha Tem que só. estar aqui mesmo para você enfrentar. olha só. Aí, Joana vai entrar em cada um, tá? Em cada um desses, que não vai dar tempo para a gente entrar. Mas o que eu queria era mostrar aqui esse do José Saramago. Vocês conhecem? Gente, é muito lindo e é muito profundo. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém possa ter, porque é expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. É maravilhoso. É isso que eu digo. Enquanto a gente é mãe e pai, e a gente está aqui, nessa balbúrdia, a gente se esquece de olhar a floresta de cima. Fica um egoísmo. A professora de psicologia, que é a Janaína e a Júlia, trouxeram uma referência do livro você queria Profeta, fotografar? que foi um livro que me acompanhou a adolescência toda, de Siddhartha Gautama, O Profeta. E tem um capítulo que fala sobre os filhos, que vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não vos pertencem. São como a flecha na mão de um arqueiro, que é isso que você tem que fazer. Então, eu recomendo também o Siddhartha, muito legal. É muito legal, né? Vai no livro. Vai no livro. Sabe por quê? Olha só. Olha só, as coisas acontecem nada por acaso, né? Hoje de manhã eu acordei achando que a gente deveria fechar esse curso, tá? De Conhecendo o Espiritismo com a reforma íntima, que é um objetivo, digamos, que o Espiritismo nos traz, né? É o conhecimento para quê? Para a reforma íntima, para a nossa evolução, para essa transformação tão necessária que a gente tem. Por isso que eu pulei o resto todo. Mas se vocês quiserem, a gente volta. Eu tenho os slides aqui. Ó. Não, esse o é livro é Constelação Constelação Familiar. Mostra a Esse é Constelação capa. Familiar. É Constelação Familiar. Ah, tem outras capas. Tem edições. outras capas. Nós temos um filminho ali dentro do nosso tempo para então, mostrar. gente, minha família não é perfeita, mas não troco ela por nada. Eu amo a minha família. É isso aí. Nós pertencemos a ela com um motivo maior. Então, a gente tem que ter essa certeza
e trabalhar muito isso, trazendo para a nossa consciência. Não vai dar. Mas vai dar na próxima aula. Vamos dividir a próxima aula assim. A primeira meia hora, a gente fala um pouquinho de reforma íntima, e a segunda meia hora, a gente se confraterniza. Tá bem? Para vocês? Então, manda lá o filminho. Ah, a gente tem que desligar aqui, né, Adolfo? Não. Não. Ah, então tá. A gente liga aqui. Não, aqui. Adoram. Eu não entendo que eles brigam tanto, gente. É muito engraçado esses casais, sabe? Eu acho que tudo é insegurança da Paty, sabe? Verdade. O Vitor gosta dela, ele é apaixonado por ela, tá na cara. Sem som, Adolfo. Tá sem som. Então, é isso, eu vou entrar. Amanhã a gente fala. Mari, Começa de Começa novo. de novo, por favor. eu tô gostando tanto de você, sabia? E com o som mais alto. Também, Rafa. Acho que é Tem aqui. que uns 2 meses que a gente tá ficando, né? Mas Aumenta parece que mais. eu te conheço há tanto tempo. Não, e a Paty e o Vitor, eles se adoram. Eu não entendo que eles brigam tanto, gente. É muito engraçado esses casais, sabe? Eu acho que tudo é insegurança. O som continua baixo. O Vitor gosta dela, ele é apaixonado por ela, tá na cara. Não consigo entender esses dois. Então, é isso, eu vou entrar. Amanhã a gente fala. Mari, Não, aí eles não vão entender o sentido do filme. Também. Não, e a Paty, A Jana tá lá em eu cima. não entendo que eles brigam tanto, gente. É muito engraçado esses casais, sabe? Eu acho que tudo é insegurança da Paty, sabe? verdade. O Vitor gosta dela, ele é apaixonado por ela, tá na cara. Não consigo entender esses dois. Então, é isso, eu vou entrar. Amanhã a gente fala. Mari, eu tô gostando tanto de você, sabia? Também, Rafa. Tem que uns 2 meses que a gente tá ficando, né? Mas parece que eu te conheço há tanto tempo. Engraçado que eu tenho essa mesma sensação. Eu te amo. Eu também. Ei! O que foi? É você? Claro que sou eu, né, Mari? Peraí. Não vai dar. Não vai dar o quê, Mari? Você não quer me beijar, é isso? Não, eu não quero te beijar, eu não quero te abraçar, eu não quero nada com você. Ah, mas por quê, Mari? Eu não tô te entendendo. Ah, não tá me entendendo, Rafael. Ou eu devo dizer, feitor Júlio Bento. Hã? Que lá em 1700, naquelas fazendas de café, enquanto eu trabalhava feito uma escrava, você era o feitor Júlio Bento que adorava dar chibatada nas minhas costas, eu lembro muito bem. Você tá ficando maluca, Mari? Nhonhô não vai bater mais em mim, não. Já saiu a nossa lei. Lei Maria da Penha? A Lei Áurea. Calma, Mari. Calma. Deixa eu falar com você. Olha só. Se eu fiz mesmo tudo isso com você, me perdoa, Mari. Eu não me lembro, tá bom? Talvez a gente venha se encontrar nessa vida justamente para que eu possa me redimir com você. A vida é assim, Mari. Ela nos dá oportunidade para que você possa corrigir teus erros do passado. Deve ser por isso que a gente não se lembra. Olha só, olha pra mim, Mari, olha pra mim. Eu quero fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Deixa eu tentar, Mari. Me dá essa chance. Não. Deixa, Mari. Não quero. Partiu o quilombo! Você? O que foi? Tá precisando de ajuda? Ei, é você sim. Eu o quê? A gente tem que se casar. Não, mas eu já sou casado. Casar. A gente era tão feliz lá na Itália com os nossos 4 bambinos, você não Não, lembra? eu não te conheço. Eu não sei, você... Mas por que, Didio? Que isso? Por quê? Por que com essa maledeta, Didio? Não, Nossos não. 4 bambinos, Didio! Não, você é maluca, eu não te Didio, conheço. se inscreve no canal, Didio. Nós precisamos de seguidores, Didio. Não, você é Didio. maluca, me deixa em paz. Que Didio, isso, eu nem te volta aqui, conheço. Didio. Que Se isso, inscreve no eu, hein? canal, Didio. A gente Não. precisa compartilhar, Didio. É muito bom, né? Mas é isso que acontece. Então, tem o esquecimento por um motivo, mas quando ela mostra que ela era uma escrava e ele era o feitor, olha a oportunidade de resgate ali. Então, isso foi acordado na erraticidade entre eles, que viriam e resgatariam, digamos assim, esse ódio, essa raiva, enfim. E ele na disposição de se redimir e fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Bom, enfim. Acabou o nosso tempo. Que pena. Alguém quer fazer alguma pergunta?
esclarecido constelação familiar, como é importante, nada é por acaso, estamos na família correta, o paraquê das coisas, ok? Então, quem vai fazer a prece? Faz, Laura, faz a prece, então. Eu? Então vamos agradecer a Ti, Senhor, a oportunidade que tivemos de mais uma tarde de estudos, mais uma tarde de reflexões. Te pedimos, Pai amado, fortalece a nossa fé, nos dê a força necessária para a transformação que precisamos fazer em nosso interior. Aceitar as coisas que não podemos mudar. E mudar, Senhor, aquelas que nos cabem à transformação. Te pedimos, Pai amado, abençoe os nossos dias, ilumina o nosso caminho, na certeza de que conseguiremos chegar a Ti, Senhor, aos momentos de maior felicidade que tanto prometestes para nós. E essa transformação, essa alegria, essa felicidade, encontramos dentro de nós, com os nossos desafios a serem vencidos e o nosso caminho a ser trilhado. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos na quarta-feira que vem, então, fazer isso, dividir o tempo. Vamos ver se a gente consegue uma mesa para botar ali. E quem tiver a disponibilidade de trazer alguma coisinha para um lanche... Para uma confraternização. Uma confraternização, pouca coisa, sem exagero, no máximo 28 pedaços, 28 risoles, 28 bombinhas, tá? Pouca coisa. Mentira. Um beijo, bom fim de semana. Boa semana a todos, meus queridos, e até a próxima. Vamos finalizar com reforma íntima, hein? Ui! Beijos, beijos.